Bom, o Canadá, como vocês sabem, ele é sim um país de primeiro mundo, né? O poder de compra aqui que eu tenho hoje é bem superior ao que eu tinha no Brasil. A desigualdade social também que a gente vê, ela é diminuída, embora você veja que ela ainda existe. E embora seja um país de primeiro mundo, ainda tem bastante problema social, inclusive, que faz com que algumas pessoas aqui fiquem em uma situação de risco, né? Ainda mais para quem é autoctone, que é como eles chamam os povos indígenas daqui, como para quem é imigrante, né, também. Claro que é difícil você comparar com o que a gente tem no Brasil em relação a risco ou em relação à desigualdade social. Se você nasceu aqui, com certeza os problemas vão ser diferentes por uma série de fatores, né? Eu moro bem perto de uma loja aqui que se chama Village de Valeur, que é um tipo de brechó bem baratinho mesmo, né? Onde a galera costuma ir para economizar comprando artigos usados, roupa usada, etc e tal. Eu curto comprar roupa usada, né? Porque é mais minha praia do que ir numa loja e comprar roupa nova, etc e tal. A loja fica bem do lado de uma Dollarama, inclusive, que é outra loja onde a galera vai para fazer a festa, basicamente, comprar tudo que tem lá, tudo é bem baratinho. Aí eu tava reparando e andando por lá e dá para notar que grande parte dos clientes que andam por lá e tal são idosos, ou são imigrantes, ou são autoctones, né? Mas eu tava pensando mais pelo lado do idoso mesmo, nesse pensamento todo aqui. E é curioso que envelhecer é complicado em qualquer país, né? Dando uma pesquisada sobre isso, eu tava vendo que os aposentados aqui eles recebem em torno de $22.000 por ano, né, de aposentadoria, de pensão, da pensão do governo, e o que é menos da metade se você comparar com o salário médio do canadense em idade produtiva, que é mais ou menos aí seus $50.000 por ano, né, dependendo de onde você vê. E o que a maioria da galera faz aqui é criar um plano de previdência privado para conseguir se aposentar com mais conforto do que depender só da pensão do governo. E isso significa guardar dinheiro todos os meses, depositando em uma conta específica do governo, um fundo de pensão, no caso, né? É como se fosse o FGTS do Brasil, mas você não é obrigado a pagar, não é o empregador que paga, né? Você que vai lá, deposita o dinheiro no fundo de pensão todo mês, etc e tal. Você tem um limite por ano para você depositar esse dinheiro, né? Você não pode depositar todo o seu salário porque tem um benefício fiscal, né? Então você tem um teto onde você deposita esse dinheiro e você não paga imposto sobre ele agora, né? Você vai pagar ele só quando você retirar esse dinheiro depois, né? O que a maioria das pessoas faz é isso, né? E o FGTS, ele é similar e tal. Aí no final do período de trabalho, quando você se aposentar, ou quando você comprar uma casa, etc e tal, você tem alguns benefícios que você pode resgatar esse dinheiro, né? Mas no caso da aposentadoria, você pega esse dinheiro, você vai ter a pensão do governo quando você atingir lá seu limite de idade, acho que é 65 anos, se eu não me engano, e mais esse dinheiro que você juntou durante a vida. Partindo daí é por sua conta em risco, né? Por sua conta própria, você vai ter que se virar com esse valor. E eu já vi muita gente, ouvi falar, né? Não vi muita gente, ouvi falar que muita gente daqui, quando se aposenta, acaba indo morar em outros países, né? O passaporte canadense, ele é bastante forte. E com ele é possível ir para uma porrada de lugar, né? Mas o que acontece também é que muita gente tem dupla cidadania. Então, já que o Canadá é um país de imigrante mesmo, aí a galera se aposenta e vai viver em no país de origem, ou país de origem do cônjuge, com um custo de vida muito mais baixo, né? E aí sim consegue viver de uma forma bem mais confortável.
isso acaba gerando conforto que eu falo é conforto material, né? Porque aqui você tem bastante segurança em relação a andar nas ruas e etc e tal, né? Mas como eu falo, é conforto material. E isso acaba gerando esse negócio das pessoas irem para outros países viver e pegando o dinheiro da pensão e tal. Isso acaba gerando um problema, inclusive, para o próprio Canadá, né? Para a própria economia local. Onde o dinheiro que ia ser injetado de volta na economia acaba vazando para outros países. E aí outro problema que é um problema específico do Canadá obviamente, o frio, né? O frio aqui é foda em todas as idades. É foda para todas as idades, mas acho que é especialmente cruel para idosos ou pessoas que têm algum tipo de mobilidade, ou algum tipo de problema de mobilidade. As ruas ficam escorregadias e é bem cansativo se locomover na neve, viu? É bem difícil. Quando eu tava tendo aulas de francês do governo, né? O governo ele estimula você aí nas aulas de francês. É gratuito e se você quiser eles pagam um valor por hora para você, por aula, né? Um valor por aula para você ter as aulas de francês. Então eles estimulam você a aprender a língua. E aí quando eu tava fazendo essas aulas do governo, tinha uma senhorinha que virou minha amiga. Ela está nas casas dos seus 70 anos e tal. Ela é cega de um olho e ela usa aparelho retroauricular para escutar, né? E ela ia todo dia, toda santa aula, ela quase nunca faltou, ela só faltava quando tinha consulta médica e tal. E era incrível de ver, assim, eu acompanhava ela todo dia, porque eu tinha medo, né, porque as aulas aconteceram também durante o inverno, e eu tinha medo dela que ela escorregasse e caísse na rua, né, porque o chão fica bastante escorregadio. Só que honestamente era mais fácil eu cair do que ela e eu ia me estourar todinho no chão, né. Mas falando disso ainda em relação à saúde, né, aqui no Canadá, no Quebec em específico, apesar da saúde ser pública, a província tem um problema bastante grave que é em relação à saúde, que é o atendimento, que é a demora no atendimento, né? O atendimento, quando ele chega, ele é de primeira linha, né? Então, sei lá, se você tá tendo um ataque cardíaco, os bombeiros vêm, a ambulância chega, você passa na frente de todo mundo. Você tem um atendimento de primeira linha se você tem um acidente grave, etc e tal. Mas o problema é se você não tem, se você está esperando por esse atendimento. Por exemplo, o meu chefe hoje, não hoje, né, mas esses dias ele quebrou o braço dele. Esses dias não, faz umas 2 ou 3 semanas que ele quebrou o braço dele. E ele foi pro atendimento emergencial, ele colocou lá uma tala, né, um gesso no braço dele. E ele foi mandado para casa, né? O ideal fosse que ele teria uma cirurgia, porque ele quebrou o cotovelo em 3 partes, né? E ele ainda tá com o cotovelo quebrado em 3 partes, só que ele tá em casa com a tala para estabilizar, esperando a cirurgia, que está demorando até agora, né? Então é esperado que, se ele não consiga na próxima semana, ele vai conseguir na outra, né? Alguma coisa assim, para falar da espera, né? Para um atendimento como esse, né? Um outro caso é que um outro colega de trabalho meu, ele é nascido canadense, né? E ele esperou 8 anos para conseguir um médico de família. Então, eu já entrei na fila pro médico de família desde que eu cheguei aqui no Canadá, né? Então, o sistema de saúde aqui é complicadíssimo. Então, provavelmente eu não vou ter nenhum retorno tão logo assim, né? Provavelmente eu virei cidadão canadense antes de ter algum médico de família aqui no Quebec. Mas eu acho que o assunto de saúde em si, ele é profundo o suficiente e complicado o suficiente para render um próprio vídeo
falando disso. Mas apesar dos problemas, o que eu consigo perceber dos idosos em específico, que eu vejo na rua, que estão andando por aí, é que eles são bem ativos, né? Ainda não sei como é nas outras cidades, né? Mas especificamente em Montreal, né? Em Quebec também eu já vi, né? Quando eu fui lá na cidade de Quebec, eu vi que não é nada incomum você vê os idosos andando, saindo, se divertindo, socializando. Eles vão em bares, eles vão em restaurantes, nos parques, festivais de música aqui, que tem bastante durante o verão. E então é sempre bastante cheio, né? E dá pra ver que eles aproveitam bem a vida quando tem oportunidade, né? Até porque se você não aproveita o verão aqui, ele acaba bem rápido, né? E eu tenho bastante curiosidade para saber como que vai ser o meu futuro aqui, né? Isso se eu chegar a envelhecer, e se eu chegar a envelhecer, se vai ser aqui ou em outro lugar, né? Mas por enquanto eu continuo mantendo esses vídeos aqui como uma espécie de log de memória, tipo o diário de bordo de Lucas Silva e Silva, né? Vamos ver onde vai dar. Mas é isso. É isso. Se você planeja vir para cá, eu acho importante você pesquisar como é a velhice aqui e se isso afeta você de alguma forma. Embora haja bastante dificuldade financeira quando se é mais idoso, pelo fato deles serem ativos fisicamente e socialmente, isso torna a vida e o tempo que resta para eles aqui um pouco mais leve, né? E é isso que eu tinha para falar. Espero que tenha sido útil para alguém. E é isso. Falou.